Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha Hoje é dia de lavar roupas, então convido vocês a vir comigo. Sem mais delongas, vamos logo que eu tô com pressa. Vamos logo lavar esse montoeiro de roupa aqui, menina, porque eu vou mostrar pra vocês como é que está o Monte Everest. Já tinha até roupa dentro da máquina ali que eu tinha colocado e esqueci. Ficou lá 3 anos. Hoje foi que eu fui lembrar que tinha essas roupas dentro da máquina e me surpreendi com o tanto de roupa que tinha, menina. Olha o Monte Everest que juntou desses trem aqui. E juntou com o da máquina também, né, menina? Aí que acabou de completar. Mas vamos lavar tudo, né? O importante é isso nessa vida. Acumula os trem, mas a gente lava e fica tudo plim, tudo clean novamente. Bom, minha gente, hoje eu vou estar usando o meu sabão caseiro aqui, né? Como vocês sabem, eu faço meu próprio sabão caseiro agora, né? Que eu estou fazendo novamente sabão caseiro. E vou estar utilizando aqui para poder lavar essas roupas. Vamos ver se vai lá limpar muito bem, né? Todas as coisas aqui. Fui fazendo a separação dos bens aqui também, né? Colocando lençol para um lado, colcha, tudo junto que eu vou estar lavando. Roupas aqui, roupas acolá, toalha, essas coisas tudo. É somente essa separação que eu faço mesmo aqui, sabe, menina? Porque eu embolo roupa colorida, com branca, com preta, com tudo. Nunca manchou dentro da máquina aí, tá vendo? Lavo. Só separo mesmo as coisas que são mais pesadas, tipo que tem um edredom aqui pra lavar, tem colcha, tem toalha, essas coisas assim que são mais pesadas. Então, eu faço essa separação pra tá lavando assim, né? Uma coisa de cada vez. Aí, fui colocando as roupas tudo dentro da máquina, assim, dessa maneira, né, menina? Como vocês sabem, o negócio demora demais da conta, né, minha gente? Porque até esperar o ciclo da máquina todinho pra poder tá lavando, pra depois colocar outra remessa de roupa, aí o dia vai passando, o tempo vai passando, então tem que começar a fazer as coisas muito cedo. Por isso que eu levanto bem cedinho pra poder dar tempo de fazer todas as minhas coisinhas, né, minha gente? E lavar a roupa e tudo mais, principalmente quando é nesse dia de lavamento de roupa, eu tenho que acordar mais cedo ainda. Enfim, tinha um lixo bem ali atrás de mim, como vocês estão vendo, porque foi da última faxina que eu fiz, ficou aquele trem lá. A lata ali ainda com o sebo que eu fiz sabão, tá nesse lugar já tem 3 anos. Eu vou estar tirando, vou estar fazendo uma limpeza nessa área aqui, uma organizaçãozinha também, né? Aqui já estou tirando, né? Depois de 15 horas, eu já estou tirando aqui as roupas de dentro da máquina, colocando aí nesse cesto para poder estar estendendo. E começou a chover, mulher. Porque o que acontece? Sempre que eu lavo a roupa, é a mesma coisa que eu tô fazendo a dança da chuva. Entendeu? Pode estar fazendo sol que for. Se for na época da chuva, né, menina? Porque também, né? Aí o que acontece? Eu lavo roupa, começa a chover do nada. De repentemente, assim, o sol para estar rachando. De repente eu começo a lavar a roupa e pronto, a chuva começa, né? Glória a Deus. E aí eu vou estender primeiramente aqui, né? Nesse trenzinho, como é que fala? Olha, a camisa tava manchada aqui, o uniforme da criança. Isso é uma coisa que eu não posso deixar de jeito nenhum. Entendeu? Principalmente a blusa branca da criança aí. Aí eu falei pra ela pegar esse baldinho e deixar de molho um pouquinho, né? Na água sanitária. Pra tirar a manchinha. Porque vocês sabem, criança come, né? E aí mancha, cai um trenzinho, cai outro, aí vai manchando o uniforme. Então não deixo, o uniforme não deixo manchado não. Agora as outras coisas, menina, eu tô nem ligando. Aí agora depois de colocar todas as roupas no cesto ali, o que que eu tava falando, mulher? Ah, tá, que eu ia estender essa roupa no varalzinho de chão que tem aqui, né? Porque como tava pingando lá fora já, chovendo, né? Eu ia ter que esperar passar um pouco a chuva pra poder estender as roupas na parte de fora. E aí eu não coloco varal aqui dentro, gente, aqui, tipo, aqueles varal, os fios, né, assim, tudo, aqui dentro, porque a gente tá mexendo ainda aqui e depois, tipo, vamos ter que tirar tudo daí e tal, né, pra poder coisar, porque a gente tá querendo fazer algumas coisas aqui nessa área ainda. Então, eu já coloquei logo lá na parte de fora mesmo, né, e quando tá sol, seca bem rapidinho, né, porque a roupa já sai quase seca da máquina, né, sai bem coisada assim. E aí, coloca lá, rapidinho seca. Só que agora tá chovendo, né, menina? Mas é uma chuva assim que, né, passa rápido. Então, eu vou estender lá fora. Quando secar direitinho, eu vou e cato tudo, né? Mas eu vou colocar o restante aqui nesse varalzinho de chão, que ajuda muito a vida do dona de casa, né? Coloquei meu sabão caseiro dentro desse negócio aí, que é um sabão líquido que eu tinha comprado da outra vez. E aí eu pego, menina, e finjo que é o sabão que eu comprei no mercado, né? Mas na verdade é meu sabão que é muito mais potente, limpa muito mais as roupas, né? E fica muito bom. Olha aqui o tanto de roupa, menina. Essa daí do cesto, né? Tava pra estender. Essas aqui, que tem pra lavar. Olha o tanto de abóbora que a gente colheu também. Menina, muita abóbora, né? Graças a Deus. Mulher de Deus. Foi uma colheita muito boa de abóbora. E aí, amanhã eu vou estar fazendo uma abóbora recheada com carne, né? Não encontrei carne de sol em lugar nenhum, menina. Então, carne seca, né? Vou estar fazendo com carne normal mesmo, assim, desfiada. E aí, vocês vão ver. Mas deu muita abóbora, gente. A gente tá até dando pra algumas pessoas, né? Dividindo com as pessoas e tudo mais, porque não vai caber tudo na minha geladeira se eu for cortar e congelar. Então tem abóbora demais. Então sempre que chega alguém aqui em casa, a gente oferece, né, a abóbora assim pra alguém. Fala, você quer abóbora, fulano, e tal, né? E tudo, aí a gente vai dividindo, né, com as pessoas. E algumas eu vou congelar também, colocar nos saquinhos, né, congelar
no freezer, mas não tá cabendo tudo. Então, vou ver o que a gente vai fazer. O Anderson também levou pra fazenda, né? Pra ela tá fazendo lá, comendo. Mas, por enquanto, a gente tá dividindo com algumas pessoas e tudo. Aí eu vou ver o que eu faço depois. Aí eu fui estendendo, né, mulher? As roupas todas aí, ó, tá vendo? Nesse varalzinho aí. E, gente, ele ajuda demais da conta. Eu gosto muito desse varal aqui, sabe assim? Ele, algumas pessoas que compraram falaram que ele é bem frágil. Mas, sabe, eu acho assim que não sei, eu gostei dele, pelo valor, assim, tudo, eu gostei bastante dele. E toda vez que eu coloco roupa nele aí, seca tudo direitinho. Às vezes solta, né, algumas partes dele assim, mas é só colocar e dar uma batidinha igual lá embaixo mesmo, soltou já, tá vendo? Aí de vez em quando fica soltando isso daí, mas tem que apertar, bem apertado os parafusos ali, né, direitinho. Porque ele é assim mesmo, mas eu gosto muito dele. Aí eu coloco as roupas aí tudo, né, seca rapidinho, eu vou e tiro. E é muito útil esse varal aqui. Aí agora eu fui estendendo o restante das coisas aí, ó, tá vendo? As peças íntimas e tudo desse lado e tudo assim que eu deixo, né? Aí meias também fui colocando nessa outra parte aqui e cabe muita roupa mesmo, gente. Então, eu estendi bastante roupa nele aí coloco nesse cantinho aqui pra poder tá secando mais rápido, né? Pra depois eu já tá recolhendo. Não tava sabendo se iria chover mais, se iria a chuva engrossar ou tudo, né, minha gente, nesse momento. Então, deixei aí mesmo. Aí, menina, de repente abriu um sol. Aí eu falei, vou estender o restante das roupas, né? Agora. Mas é assim, gente. O sol abre quando pensa que não, chove novamente. Aí depois vem um solzão. Aí depois chove de novo. É isso, tá assim, gente, o tempo aqui no Goiás, entendeu? Chuvas assim, de repentemente, quando pensa que não, vem um sol, nem parece que choveu. Mas é a vida, né, do cidadão goiano brasileiro. Esse varal aqui também é muito bom, sabe? Ele é muito legal. Porém, aqui nessa parede, para poder estar colocando ele, o Anderson teve que fazer uma gambiarra aqui para mim. Por quê? Porque essa parede, como vocês viram, né, tem essa vaga no meio aí o Anderson teve que colocar ele aqui, aí teve que improvisar, colocar um cano, porque no outro lado lá não tava tendo jeito de furar e colocar direito o negócio, né? E também colocou ao contrário esse varal, porque na verdade esse varal é um varal retrátil, né? Ele dobra, assim, entendeu? Aí você dobra ele, aí ele fica assim pra parede, entendeu? Mas só que o Anderson teve que fazer de um jeito que não tinha como dobrar ele aqui, né? Teve que colocar ao contrário. Mas ficou bom do mesmo jeito, sabe, gente? Eu estendo todas as roupas aqui, cabe tudo. Só quando é pra poder estender lençol, colcha, edredom, essas coisas que eu coloco no outro varal maiorzão que tem bem ali, né? Que eu coloquei de uma árvore para outra, o Anderson colocou pra mim, né? Então cabe os lençol, edredom, tudo nesse varalzão. Aí eu pego e coloco tudo lá. Mas as roupas eu coloco tudo aqui, né, minha gente? E vou colocando no cabide porque venta muito, né? E é perigoso as roupas rebolar tudo lá no meio do mato. Então eu coloco o cabide agora. Por mim não colocar pelanca nenhuma, mas eu tenho que colocar, né? Porque é a vida. A vida nos faz mudar de opinião, né, gente? Porque por mim mesmo, né, eu não mudaria. Mas é isso, né? A gente muda de opinião, a gente muda de coisas, né? Porque somos obrigadas. Mas é isso. Agora eu fui estendendo todas as roupas desse jeito, colocando ali, ó, os trem, né? Direitinho. Aí, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo clean. As roupas ficaram muito limpas, muito limpas. Só esse negocinho aqui, que é o uniforme das crianças, gente, que como é azul escuro, ele tava com uns trenzinhos assim, não sei se era lãzinha grudada, não sei que diacho que era. Eu peguei e fui lá e esfreguei a escova nele, tá vendo? Aí estendi, pronto, saiu tudo. Agora eu fui estendendo o restante das roupas. Ficaram muito limpinhas, gente. Sabão caseiro tá aprovadíssimo, tá? E algumas pessoas falaram que tava com medo de fazer, não sei o que lá, mas pode fazer que não tem erro, tá? As receitas que eu faço, gente, são receitas verdadeiras. Eu não engano as minhas seguidoras, tá bom, gente? Porque tem pessoas que enganam, tá? Eu mesmo já caí várias vezes no laço do passarinheiro de algumas pessoas. Algumas pessoas que passam a receita, gente, eu não sei não, sabe? Eu não sei, que Deus me perdoe, né, se eu estiver errada. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas passam a receita errada pra gente, sabe assim? Que a gente vai ver, aí a pessoa faz lá direitinho, fica bonitinha a receita da pessoa. Fica uma coisa maravilhosa. E aí, a gente fala, nossa, vou fazer, que bênção, que maravilha, gente. Aí, quando vai fazer, gente, a nossa não dá certo pelanca nenhuma. Aí eu penso assim, gente, será que o ser humano passou a receita errada, né? Aí eu passo a receita direitinho aqui, minha gente. Pode ter certeza que todas as receitas que eu passo aqui no meu canal são receitas verdadeiríssimas, né? Que eu faço, testo, aprovo e aí trago aqui pra vocês. Então dá super certo, né, minha gente? Aí as minhas receitas são maravilhosas. Tudo. Sabão caseiro, tudo que eu faço, gente, fica muito bom, né? Na verdade, algumas coisas que eu faço não vale bosta nenhuma, mas só que eu conto pra vocês também. Falo, não prestou não, gente. Não façam, tá? Que não valeu bosta nenhuma esse trem aqui. E às vezes, né, não dá certo mesmo as coisas, né? Tem vezes nessa vida. É isso. Aí agora, mulher, eu fui aqui estendendo, né, esses trem aqui, ó, essas roupas de cama.
nesse varal grandão que eu falei pra vocês, ó. Fui pegando todas essas coxas, esses trem aqui, essas roupas de cama, estendendo que são maiores, né? Pra não ficar arrastando no chão. Porque como são um pouco grandes, né? Aí, se chover, não fica respingando também, assim. Mas vai dar tempo de secar, porque o sol aqui já tá forte nesse momento. Aí, quando começar a chover, eu vou e tiro tudo, pra ver se tá seca, né? É isso, aí eu fui estendendo a menina desse jeito, tá vendo? Já colocando os prendedores também lá naquele lençol. Coloquei também aqui essa calça que já não tava mais cabendo ali. As coisas no outro varalzinho, né? Pra vocês verem, menina, lavei roupa demais da conta, mulher. Muita roupa mesmo. E aqui, gente, foi o acúmulo, né, de roupas que já tinha, que eu não lavei. E aí, quando eu fui pra fazenda também, a gente levou roupa pra lá e ficou alguns dias. E quando voltou, já tinha roupa acumulada e deixei acumular mais, fazendo outras coisas, né, menina? Aí, agora que eu tô lavando tudo, né? Colocando tudo em dia, as roupas. Olha essas bananeiras como tão lindas, minha gente. São tão maravilhosas, né? Meu Deus, as coisas estão tão bonitas depois que eu mudei pra cá, pra casa, sabe assim? Todas as plantinhas estão a coisa mais linda desse mundo. Por quê? Porque eu tô cuidando, né, minha gente? E quando a gente... E também porque tá o tempo chuvoso, né? Tá chovendo bastante. Aí, no período da seca, eu vou ter que molhar bem mais, né? As coisas aqui. Mas quando não chove, eu molho direitinho, né? De manhã e à tarde. Então, as coisas estão tudo bonitinhas, graças a Deus. Porque a gente perdeu tanta coisa que a gente plantou aqui, né, menina? E agora tá dando certo. Olha só como ficou as roupas estendidas, né? E de repente começou a chover de novo. Na verdade, pra vocês, eu tava torcendo mesmo, nem me importando com as roupas muito, sabe assim? Querendo que chovesse bastante pra encher essas caixas aqui, ó. Tá vendo que fica bem aqui, né? Embaixo do telhado. Aproveitando que tava caindo essa chuvinha maravilhosa, minha gente, eu peguei e falei assim, gente, por que não mexer nas plantinhas, né? Então, vou fazer uma limpeza mais ou menos aqui nessa área. Aí eu vi que algumas plantinhas minhas, elas não estavam muito legais, muito bonitinhas, sabe assim, nos vasos que elas estavam. E eu estava bem desconfiada que tinha algum bichinho comendo a raiz delas, né? Porque esse daqui tava dentro de casa, ó. Esse vasinho aqui tava dentro de casa, em cima do balcão, diferente da outra planta dessa daí, que tá linda e maravilhosa, que tá num vaso bem grandão. A terra tava parecendo um pedregulho, uma pedra gigantesca, né? E aí, menina, eu tirei do vasinho, tá vendo? Porque tava tipo uma rocha. Mas eu percebi que as raízes dessas plantinhas estavam sendo devoradas por um bichinho branquinho. E eu não sei o que que era, então eu tive que salvar a vida delas, né? O mais rápido possível, plantar em outro vaso e cuidar bem melhor, né? E tirei a parte, né? As raízes que estavam sendo devoradas, meninas, sabe assim? Pelos bichinhos, estava comendo a raiz todinha. Então tirei, rebolei no mato e agora eu tô colocando bem aqui, ó. Nesse vaso maior, não, vaso é um balde, né? Que eu estou reutilizando para poder plantar os trenzinhos. Aí vou colocar essa planta aí, ela vai ficar linda e maravilhosa, vocês vão ver. É quando ela crescer, ela vai ficar bem bonitona. Essa outra aqui, gente, estava plantada no chão, entendeu? Do lado de fora, bem aí onde tá o inhame aí, ó. Aí, o que acontece? Ela não estava muito bonitinha, não estava legal no chão. Ela não estava gostando de maneira nenhuma de ficar ali plantada do lado de fora, no chão, não sei porquê. Só sei dizer que ela estava amarelando as folhas todinha, né? E ela não estava feliz. Então, eu tive que plantá-la no vasinho também, porque eu percebi que essas plantas, elas gostam muito de sombra, né? E aí, eu resolvi plantar lá fora por teimosia mesmo, né? E acabou que não cresceu, não desenvolveu, não ficou bonita. Tava amarelando as folhas, crescia um pouquinho a folha, depois amarelava tudinho, né? E essa planta aqui, as folhas dela são muito verdinhas, né? Bem verdinhas mesmo. Então, assim, eu plantei no vaso aí, né? Vou cuidar, deixar na sombra, cuidar bem direitinho pra ficar linda e bela e maravilhosa. E eu amo, gente. Se você não testou ainda, tipo, nunca mexeu com plantinha, com terra, experimenta pra você ver, tá? Mas já aviso que vira vício, tá? Vira vício, mexer com planta, mexer com terra, colocar a mão na terra, ser feliz. Parece que, nossa, a energia da gente muda quando a gente começa a mexer com esses trem aqui. Menina, quando amanhece o dia, eu tenho que mexer com a plantinha, mas mexer com alguma coisa, vira um vício. Tá entendendo? É viciante demais da conta esse negócio aqui. Fora que é uma terapia tão boa, né? Eu amo. Aí eu fui colocando, né, as outras plantinhas lá e ficou assim, ó, tá vendo? O primeiro vaso. Eu trouxe algumas mudas de guaimbê da fazenda, né? E aí o que acontece, gente? Eu plantei na terra já dentro de um balde. Mas aí, mulher, o que aconteceu? Não tava muito bom. Aí eu tive que tirar tudo, né? Cortar um pouco a raiz lá e coloquei na água. Aí tá dando certo agora. Depois que brotar bem, aí sim eu vou plantar na terra, né? Aqui tinha algumas mudinhas também dessa florzinha aqui, que é... Como é que é o nome desse trem, gente? É Bougainville, né? Eu gosto muito de fazer muda dele. E algumas pessoas chegam aqui em casa, eu vou e dou as mudas, gente. Sabe? Eu dou, as pessoas acham bonito. Eu falo, eu tenho uma mudinha aqui se você quiser.
Aí eu pego e dou pros seres humanos. Mudinha. Por isso que eu amo fazer muda desse bougainville, gente. Eu acho tão lindo. E tem essa outra plantinha aqui que eu ganhei, a mudinha. E eu achei assim que a terra desse vaso estava muito assim dura, né, para ela. Então eu trouxe um substrato da fazenda, que na verdade não é substrato assim de verdade, mas é a mesma coisa de um substrato, que a terra é bem fofinha, sabe assim? Super solta. E aí eu quis colocar nas minhas plantinhas, né, porque ela se desenvolve melhor na terra mais soltinha. Então eu coloquei, né, aquela plantinha ali naquele vaso. Essas plantinhas aqui também, que estavam nesse vaso que estava dentro de casa, não estava se desenvolvendo de maneira nenhuma. E depois foi que eu fui ver que tinha bichinhos também comendo. As plantinhas que estavam dentro de casa, né, só não a do vaso grande, tinha bichinhos branquinhos comendo todas as raízes das plantinhas que estavam dentro de casa. E aí eu fiquei muito nervosa, estressada com esses bichos, tirei e joguei pra lá, rebolei no mato. E aí, menina, arranquei o pedaço da raiz que estava sendo comida e tive que replantar novamente, menina, essas plantinhas aí, ó, né? Mas tudo bem, né? É a vida. Então, essa tarde aqui, né, gente, que já tá quase escurecendo, daqui a pouco já tá escuro, porque passa tempo demais aqui na minha vida. Quando eu tô mexendo com as plantas, parece que o tempo passa voando. Eu nunca vi desse jeito, não. E eu já lavei todas as roupas, demorou décadas. Demorou demais, menina, o dia todinho lavando roupa, demorou muito, né? E aí, o tanquinho tá na fazenda, então, o que que eu lavei tudo na máquina. E aí, demorou demais. Então, aqui, essa tarde aqui, já escurecendo, eu fui cuidar das plantinhas, né? Mexer aqui, que é muito bom. E aí eu resolvi colocar essas mudinhas aqui nesse outro vaso, né? Com o substrato que eu falei pra vocês, que eu peguei na fazenda, né? E aqui elas vão gostar muito, porque nesse saco aqui tem bastante terra com raízes, né? Folhas assim e tudo. Um negócio assim super legal que tava parecendo realmente um substrato, né? Então eu coloquei aqui desse jeito e vou deixar essas plantinhas crescerem lindas e saudáveis agora depois que eu cuidei. Aí eu coloquei a outra nesse outro vasinho, tá vendo? E ficou muito melhor, porque aqui tem tipo uma terra preta, né, assim, misturada com várias coisas. Então deu super certo. Essa outra coisinha também, que é esse bambu, ele não tava muito legal. Não sei se é bambu da sorte, o nome esqueci. Aí, menina, ele tava amarelando as folhas, sabe assim? Porque eu plantei do lado de fora, né? E ele também não gosta muito de sol. Gente, essas plantinhas todas não gostam de sol, o que que é isso? Então, elas amam ficar em vasinho, na sombra. Em água também, se colocar num pote com água, elas desenvolvem muito bem, ficam muito bonitas, né? Mas eu gosto de plantar com terra os trem, não gosto de colocar em água não. Então, o que acontece? Ele tava amarelando as folhas, né? E tinha esse galho aqui também dele que tava torando, caindo assim pra baixo, né? Aí eu vou arrancar logo, né? Eu tentei salvar a vida dele, na verdade, primeiramente. Mas ele não queria ficar. Ele tava muito infeliz, assim, caindo. Aí eu falei, ele tá querendo que eu faça uma mudinha dele. Só pode. Tá querendo que eu tire e faça uma mudinha, ó. Tenho certeza absoluta aí, ó. Caindo. Que é isso, cara? Tá desmaiando, meu filho? Gente. Aí, gente, eu tomei a decisão, né? Tomei a decisão e falei, vou tirá-lo e irei fazer uma outra mudinha dele. Aí ainda tentei dar uma segunda chance, colocando terra, mais terra pra poder segurar. Tá vendo? Ali. Mas não tava legal, não tava muito bom. E é a vida do cidadão, né? Bambu brasileiro. Aí eu fui coisando, gente, tá vendo? Né? Direitinho. Tirei, eu falei assim, vou fazer outra muda, tá, querido? Você vai ser muito feliz. Tirei, fiz outra muda. Aí agora eu fui pegando aqui mais terra, já tava escurecendo, menina. Quase escurecendo, quase ficando de noite aqui nesse momento. E eu mexendo com planta ainda. Gente, como vocês sabem, eu sou muito planteira, sou muito horteira, sou muito lavadeira de roupa. Então, assim, eu faço muitas coisas, né, ao mesmo tempo, assim, durante o dia. Então, assim, a minha tarde dediquei bastante às minhas plantinhas, né? Porque vocês sabem que não é só isso que a gente faz nessa vida. A gente lava louça, faz almoço, limpa o banheiro, limpa a casa, cuida de menino, faz isso, faz aquilo, um monte de trenheira, né, gente, nessa vida. Então, eu já tinha feito meio mundo de trem e resolvi aqui cuidar das minhas plantinhas, né, minha gente? Porque, pra falar a verdade pra vocês, eu não descanso não, sabe assim? Não tenho muito tempo de descanso. Eu tô sempre na ativa 24 horas por dia, né, minha gente? Só tiro um tempinho assim na parte da manhã, né? Que é o momento que eu fico tomando meu café. 3 horas, né? 3 horas assim no mínimo. E depois é que eu vou pra ativa das minhas coisas. Mas quando o sangue esquenta, né, menina? A gente não para não, a gente fica ligado 220, né? É ou não é? É isso. Aí, menina, naquele saco ali tem bosta de galinha, tá? Tem um esterco de galinha naquele saco ali e eu vou tirá-lo daí e colocar lá fora, né? No fundo, pra poder chover em cima dele, né? Caindo água e coisando pra ele ficar bem curtidinho, né? Esse esterco de galinha.
porque ele não tá muito curtido, não. Então, eu vou fazer isso. Agora, depois de arrumar todas as plantinhas, tudo direitinho, né, no vaso e tudo mais, com a terra bonita, maravilhosa. Agora eu venho aqui, passando a vassoura pra poder limpar tudo, varrer e tirar toda a sujeira que eu fiz aqui na área, né, minha gente? Porque tem que limpar. Aí ficou todos os sacos aí que tava com a terra que eu trouxe da fazenda, então tenho que recolher e guardar. Fui colocando as plantinhas ali em cima também, pra poder varrer todo o chão, toda a sujeira, todas as coisas que estavam aqui. Aí fui guardando os outros vasos ali pra poder usar depois, que sempre vai aparecer uma plantinha na minha vida, né, gente? Aí tive a brilhante ideia de finalizar aqui outra plantinha também. Recebi a ilustre visita do Nevo, o gato, que achava que era gata, mas é gato. Então agora o nome dele ficou de Nevo mesmo, porque ele é branquinho, né? E aí, menina, recebi a visita dele. Porém, ele rouba, sabe, gente? E assim, ele é bem alimentado. As pessoas falaram assim, nossa, esse gato deve roubar porque não dão comida. Gente, ele é muito bem alimentado, esse gatinho, entendeu? Mas é costume dele, sabe, roubar mesmo. Que ele já veio do outro lugar e ele roubava bastante. Eu acho assim que ele deve que não dava comida pra ele, o pessoal, né? Porque ele precisava roubar, né? E aí agora quando ele tá aqui, ele não perdeu o costume de roubar as coisas, né? Mas ele é muito bem alimentadinho, cuidado, né, e tudo. E é a vida, né? Aí, menina, eu fui pegando os sacos aqui e colocando ali, né? Embolando tudo direitinho, que pode precisar a qualquer hora, né? Pra colocar alguma coisa. Aí fui ajeitando os trenzinhos tudo ali, ó. Algumas coisinhas, né? De colocar em plantas também. E ajeitando os trenzinhos tudo aqui nessa área. Já, mesmo noite, já escurecendo, né, menina? Eu resolvi finalizar as coisas por aqui. Fui pegando o saco aqui de bosta de galinha, colocando lá pro fundo. Agora eu fui finalizando aqui, né? Varrendo tudo direitinho. Vou limpar a mesa de madeira também, né? E deixar a área aqui super limpinha. Como eu falei pra vocês, eu iria fazer essa limpeza aqui na área. Não tava tão suja assim quando eu falei que ia limpar. Mas foi porque realmente eu mexi com terra aqui. E sempre fica essas sujeirinhas assim, né, menina? Quando a gente mexe com terra, com planta, né? E aí eu fiz a faxina dentro de casa. E aqui na parte só faltou a parte de fora mesmo. E também a calçada, né, gente? Que não vai dar pra poder varrer hoje. Mas eu vou deixar pra amanhã. Então, eu fui limpando aqui onde dava, né? Porque já tava escuro, como vocês estão vendo. Aí o cidadão brasileiro chegou aqui, né? Meu digníssimo esposo chegou aqui nesse momento. E tava aí, né? Queridos e queridas. Chegou aqui pra fazer uma visita. Aí eu tive que fazer um café ainda. Aí agora eu voltei pra poder terminar de varrer aqui esse negócio, né, menina? Fui varrendo toda a área, tá vendo? E ficou muito bom, sabe, gente? Todas as plantinhas ali no vaso, né? Direitinho, bonitinho, cuidei, amei. E agora eu fui aqui passando pano nessa mesa. Só o pano mesmo, né, mulher? Tô pensando em comprar uma cera, né? Transparente pra poder encerar essa mesa aqui, pra deixar ela bem brilhante. E tava cheia de poeira, cheia de pó, porque fazia bastante tempo que eu não limpava ela. Eu esqueço. Aí o cidadão brasileiro, né? Chegou. Aí, pois é. Ele foi lá fechar a porteira e voltou. Aí agora, menina, eu fui aqui terminando de limpar essa mesa, os bancos, né? Tudo direitinho. E, assim, tava cheia de pó, né? Como eu falei pra vocês. E aí eu fui limpando, né? Pra poder deixar tudo clean, tudo maravilhoso. Essa mesa também, né? Maravilhosa. E tem que estar limpando direto, né, gente? Essa mesa aqui, porque a poeira vem, né? Cai em cima e tudo assim. E outras sujeirinhas também que vai caindo. Então tem que limpar direto ela. E eu limpei assim, ó, só na parte de cima mesmo. Depois eu vou limpar a parte de baixo da mesa, que sempre suja também, né? Ali os pés do banco e tudo, aquela tábua que fica no meio. Mas limpei mais ou menos assim, né? E ficou maravilhosa, né? Como essa terra tava molhada aqui, né? A gente não tava subindo tanta poeira, não precisou eu jogar água aqui na área, como vocês sabem que tá no concreto, né? No contrapiso. E aí faz bastante poeira, né? Assim, porque não é cerâmica e tudo. E esse piso faz bastante poeira. Mas, gente, foi isso, né? Finalizei aqui de varrer tudo direitinho, limpei a mesa, fiz tudo. E esse foi o meu dia de lavamento de roupa, de limpamento de área, de mexer com plantinhas. Bom, gente, então, aqui já é outro dia, né, minha gente? Eu já tô aqui gravando outro vídeo, tô cuidando dos afazeres aqui de casa e tudo mais. E aí deixei pra poder finalizar esse vídeo aqui, tanto esse vídeo quanto um outro vídeo também que eu fiz, né? Deixei pra finalizar tudo hoje, porque foi bem corrido esses dias aqui, né, minha gente, fazendo as coisas. Ó, já recolhi toda a roupa do varal, ó, né? Coloquei aqui em cima da cama, tudo, gente, recolhi tudo, já tá aí, né, toda a roupa. Inclusive, já lavei também outras roupas aí, já estendi também, né, minha gente? Porque tinha muita roupa pra poder lavar, olha só o tanto que eu lavei. E aí, pra não deixar acumular muito, né, igual dessa vez, eu já fui logo lavando as outras, né, que sujou. Aí já lavei, já estendi novamente, né, meu povo?
E aí tem essa roupa aqui agora pra poder tá dobrando, né, minha gente? Eu vou dobrar à noite, né? Neste dia de hoje, eu vou tá dobrando à noite. Porque eu estou fazendo outras coisas aqui. Tô fazendo uma limpeza no quintal, ali onde é as mandioca, né? Ali onde tá as mandioca. Eu vou limpar tudo lá, porque a gente tá tirando os pés de abóbora, porque deu muita abóbora mesmo, né? E aí estamos tirando todas as abóboras e estamos limpando ali, porque tá um capim muito alto, sabe, gente? Ali onde tá as mandioca. E aí tem que limpar, fazer essa limpeza para tirar todo o capim, né? Todo o matagal, todas as coisas. Recolhendo todas as abóboras, colocando ali. Menina, uma fartura de abóbora que você não tem noção. E aí, menina, eu tô limpando, então vai ficar para mais tarde esse dobramento dessas roupas aqui. E outras coisas também, né, minha gente? É aí que vocês sabem que o dona de casa não para. E aí, além de cuidar da casa aqui, eu tenho que fazer outras coisas também na parte de fora, né? Essas limpezas, essas coisas e tudo mais. Mas é isso. Aí eu vou finalizar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha motivado um pouco vocês, né? O lavamento de roupas da cidadã brasileira. E é isso. Vou finalizar o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.